Vou liberar o pessoal aqui para entrar. Traz a luzinha pra mim também. Ah, A luz pra eu pôr aqui você atrás. sabe onde ela tá? Hum? Você sabe onde que ela tá? Não. Fala, galera! Oi, Mari. Fala, Eber. Oi, Olha, gente, gente, boa essa noite. Mariana já tá aqui ó, estudando. Boa Já noite, boa noite. entendeu, ó, isso aí. Fala, Caio. Isso aí, Mari. Boa Boa. noite, feliz 2026 para todo mundo. Feliz 2026 para todos, pessoal. Não sei se Esse foi ano só pra mim, mas eu senti muita falta dessas mentorias, viu? Voltamos com nós tudo. vamos. Léo tá aí? Acho que o Léo Léo tá tá indo. aí. Oi, Dessa. Aí, ô Marcos, divulga com bastante antecedência essa mentoria para a galera e bate muito forte nos temas, viu, Rafa? Com antecedência para que vocês lembrem de participar. Essa mentoria, esse encontro nosso aqui, pessoal, para quem está aqui a primeira vez, para quem está aqui a segunda, terceira, é onde vai mais acelerar o crescimento de vocês em 2026. Então, nós vamos divulgar melhor, mas já fiquem avisados, terça-feira, 18h18, já separem na agenda de vocês e coloca aí, mentoria acelera e você coloca o seu objetivo. Coloca lá na agenda, vai lá no Google Agenda e escreve lá, mentoria acelera e bota o seu objetivo. Todo mundo aqui já tem um objetivo, inclusive, para esse ano de 2026. Importantíssimo já ter. Tá aqui. Essa é a primeira vez que eu vou ganhar o bônus. Estou feliz. Boa, Eber. Bateu a tabela? Que isso, hein? Bom demais, cara. Hoje a tabela de bônus virou quase um evento. Tem a galera que fala assim: quantos dias que eu tô? Quantos dias? Tá perto? Deixa eu fazer quantas horas? Top demais. 3 meses, olha aí, ó. Parabéns, cara. E vocês, galera, já anotaram o objetivo de vocês? Objetivo. E são dois tipos, são duas coisas, tá? O objetivo que a gente fala que você tem que anotar a sua meta, que é o resultado, e você também tem que ter anotado o plano para chegar nesse resultado. São duas coisas. Você ter o resultado aberto ali não vai adiantar muita coisa, não. Você tem que ter o plano também ali, ó, para você saber o que fazer todos os dias, diariamente, você saber o processo para chegar nessa meta, nesse plano. Eu vou. o- Nós vamos falar sobre isso que está no início do ano, né, Marcos? Hoje. E vamos procurar falar de uma maneira bem completa para vocês. O artista ilimitado, ele não vai só continuar, mas ele vai começar. Esse ano, o artista ilimitado, ele, ele vai ter uma estrutura, uma estrutura potente para vocês acompanharem aí. Eu tava fazendo a reunião agora, justamente para estruturar esse projeto para vocês. Mas vai continuar. Mais gente para entrar aí. Fala, Vini. Ó, o Vini já tá na área aí também. O que o Vini sambou naquele Réveillon, É, o Vini, cara, o Vini. não é brincadeira, não. Ó, o Bonfim. A galera. Quem tava no Réveillon aí, galera? Quem tava, fala aí. Tamires. E liguem a câmera, turma. É, galera, poxa, Camila aí tá aí, ó, tava lá com a gente. Fernanda, mas quem tava lá? Liga a câmera aí, galera. A galera do Réveillon é obrigatório, né? Já voltar diferente, já voltar com a câmera ligada, depois de tudo que viu lá. A Camila tá aí.
A Camila, Micaele tá aí, ó. o que Bonfim. que você sentiu lá no Réveillon, Camila? Conta aí pra Eu vi, galera não perder os próximos. acho que a Camila chorou um pouquinho só. Conta aí. Poxa, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Boa noite para todo mundo, então. Pô, sabia que vocês iam me pegar aqui. Ai, meu Deus. Mas olha, o sentimento é igual eu postei assim, né? As fotos. Para mim é difícil colocar em palavras humanas assim o sentimento de estar ali, de ver todas essas pessoas, de ver que é muito real, sabe? Porque você vê tudo ali, né? Pelo celular, você fica assim, ah, essas pessoas aí já têm, né? Já tem muita estrutura já de muito tempo, já vem de berço. E não é assim que funciona, sabe? E tá ali do lado dessas pessoas e ver que elas são reais, de ver que as histórias, por mais que são diferentes, possam ter semelhanças, tá todo mundo fazendo acontecer. Você, assim, eu me senti assim, caraca, bicho, eu tô aqui, eu tô vivendo isso. Foi assim muito surreal para mim, muito surreal mesmo. Principalmente porque, para quem não sabe, eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos e para mim foi muito difícil deixar ele, sabe? Eu nunca na minha vida tinha me separado dele e ficar 5 dias longe, assim, para mim foi, cara, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E o tempo todo eu me sentindo culpada. E aí, quando vocês começaram a falar ali no palco, eu comecei a pensar, cara, eu não tô aqui só por mim. Eu tô aqui por ele também, para mudar a vida dele também e garantir que no futuro ele consiga resgatar o sonho. Ou melhor, ele nem precise resgatar, porque eu tive que resgatar o meu sonho, né? Depois de adulta, depois de velha, que eu tive que, assim, reconhecer, não, eu posso também, eu também sou capaz de fazer acontecer. E estar ali para mim foi uma sensação de pensar, cara, eu tô aqui por ele e quando for a vez dele, desde sempre ele vai acreditar nele. Ele não vai precisar desacreditar primeiro para depois de adulto ele voltar a acreditar, né? Ele não vai precisar se distanciar da verdade da alma dele para depois ele voltar a acreditar de novo. Então para Que mim menino foi assim, sortudo. sim, então para mim foi muito por isso assim, de saber que eu eu sou a primeira pessoa da família a conseguir fazer diferente, a conseguir quebrar os ciclos, os padrões de muita escassez, né? Eu venho de uma família, tanto de pai quanto de mãe, de muita escassez, de muita humildade, e estar ali, manifestar a minha presença naquele evento, para mim, foi essa sensação, assim, de caraca, a partir de mim, a partir daqui, tudo muda. Nada mais vai ser Uhum. como foi antes, né? A minha construção não vai ser mais a mesma coisa que meu filho vai viver. E toda a minha família também, sabe? Poder honrar tudo que eles fizeram dentro da perspectiva deles, dentro do que era possível para eles. Eu sei que, independente de qualquer coisa, eu fui muito amada pela minha família, independente se eu não tive o apoio que eu precisava, que eu achava que eu precisava e que eu merecia, independente de qualquer coisa, sempre teve muito amor, né? Tudo que me foi passado foi querendo o melhor para mim, né? A base sempre foi o amor. E aí estar ali rodeado daquelas pessoas naquele evento incrível, tudo lindo, tudo maravilhoso, assim, de altíssima qualidade, para mim foi assim, caraca, eu cheguei aqui, velho, eu cheguei. Apesar de todos os meus desafios, apesar de todas as vezes em que eu me perdi no caminho, eu cheguei aqui e a partir daqui tudo vai ser diferente. Esse foi o sentimento do Réveillon para mim. Que isso. Maravilha. Galera, a gente vai organizar os eventos desse ano para que vocês possam se organizar com antecedência e já escrevam uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que isso aqui é base de realização de sonhos, que é o seguinte: a gente se coloca na vida aonde a gente se vê. Você sempre vai se colocar aonde você se vê. Quando você expande a sua visão, você se vê maior, você vai automaticamente ver e fazer coisas que te encaixam dentro daquela nova visão. Vocês conseguem compreender? E não é mais esforço. Não é sobre mais esforço.
É só sobre se ver no patamar que você deseja. E quando a gente se coloca nesses ambientes onde tem muitas pessoas no cenário que a gente deseja, isso ajuda nessa modificação de onde a gente se vê. Tem uma frase do Einstein que ele fala assim: se eu vi mais longe e fui mais longe, foi porque eu estive apoiado sob ombros de gigantes. Então, é muito louco, isso é muito louco. Hoje eu e o Marcos a gente organiza o nosso ano, a gente está organizando o nosso ano aqui para expandir nossa visão. Porque o tamanho que a gente se enxergar é o tamanho que a gente vai criar. Ah, qual que é o tamanho de 2026 meu? Financeiramente, de audiência. São todos os lugares que você conseguiu conceber se enxergar. Então, entendam isso. Procurem expandir, não deixem de participar desses eventos, porque eles expandem visão. Expandem. A Camila, ela já falou. Hum. Eu me vejo muito maior. Eu me vejo muito maior. Provavelmente a Mariana, o Vini, todos os artistas aqui. E não só se vê maior, antes da gente iniciar aqui, tem um outro ponto. O Marcos falou ali, objetivo. Qual que é o objetivo que eu quero para o meu 2026? O objetivo, vocês podem até anotar isso aí também, ele é reflexo de quem você é. O objetivo, ele é só reflexo. A pergunta que vocês precisam se fazer é a seguinte: quem eu preciso me tornar para refletir esse objetivo? É uma identidade. Quem eu preciso me tornar para refletir esse objetivo? Que ambientes eu preciso frequentar? Quais estudos eu preciso fazer? Como eu preciso pensar? Qual é a identidade que reflete a realidade, que é o objetivo que eu desejo? É como se fosse, você precisa montar um personagem que vive aquela realidade que você quer viver, aquele objetivo, e você precisa agir de acordo com esse personagem todos os dias. Aí é só questão de tempo, reflete aquele resultado financeiro que você deseja. E o planejamento que o Marcos estava falando, o seu planejamento ele é em cima da identidade. Meu planejamento é em cima da identidade. Então você tem que ser estratégico para a construção de identidade. E nos eventos, por exemplo, vocês vão lá interagindo com os artistas, comigo, com o Marcos, com a galera, nos eventos presenciais. Vocês, pode ser que muitos não tenham consciência disso, mas está acontecendo ali uma construção de identidade. Porque você conhece ali, por exemplo, a minha identidade. Fala, nossa, como ele é, como ele é. Você conhece a identidade do Vini, você conhece a identidade do Ângelo, da Fabi, e você vai da Camila, da Mariana, da galera que está ali presente, você vai descobrindo a identidade da pessoa. Por isso que eu sempre falo com vocês, na entrevista de quarta-feira que tem com a galera, estudem a identidade do artista por trás das estratégias. A galera fica. Não é que é perder tempo, concentrando nas estratégias ali. Ah, quantos vídeos postou, quantas lives fez. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas o mais importante é você descobrir como a pessoa pensa. Essa estrutura, essa identidade dela tem uma energia, tem uma frequência que reflete a realidade que ela está vivendo. Então você estuda lá a entrevista do Vini, achei sensacional a entrevista do Vini. Ele passou uma identidade que ele aprendeu
na trajetória dele como artista que criou aquele resultado exponencial. Aí você vai pegar, vai assistir a entrevista da Júlia, você vai ver batendo comportamento. Você vai assistir a entrevista do Anjo, você vai ver batendo comportamentos, batendo pensamentos, batendo ideias. Você vai perceber uma proximidade ali de quem eles são. Dentro dos seus estilos, dentro da sua personalidade, mas uma estrutura, de uma maneira de ver e uma maneira de se ver diferenciada. Vocês conseguem compreender isso aqui que eu estou falando? Todo mundo consegue compreender? Pode falar, Marcos. Não é. Eu tava aqui refletindo ainda no- na transformação que a Camila falou e junto com o que você está falando aí para 2026. E só para poder dar um alerta para vocês, essa sua nova identidade de 2026, para alcançar o que vocês tanto almejam, vai ser necessário você deixar para trás a sua velha identidade. Basicamente, 80%, o Léo vai estar ligado nisso, que o Léo está lendo o livro lá, 80% do que você fez até aqui, muito provavelmente você vai ter que deixar para trás. A sua nova identidade, o seu objetivo, esse nível acima que você quer almejar, que você almejou e que você quer alcançar, com o seu comportamento de hoje, seu pensamento de hoje, suas ações de hoje, ela não consegue alcançar isso aqui. Tudo que você fez até hoje, pensou, se comportou até hoje, te levou até aqui. Até esse momento aqui, esse início de ano de 2026. Não, mas eu almejo mais, eu quero crescer 10 vezes mais. Você precisa ter uma nova, como o Samuel falou, uma nova identidade. Isso exige você deixar para trás hábitos antigos, deixar para trás pessoas, amizades, saber dizer não. Parece óbvio isso aqui, mas muitas pessoas não sabem dizer não para ambientes ruins, amizades ruins, convites que não estão agregando para você chegar naquele objetivo. Então, você, primeiro, antes de você pensar o que que eu preciso fazer, você precisa entender o seguinte: o que que eu preciso deixar para trás? Primeiro, o que eu preciso cortar da minha vida agora para eu ter esse novo comportamento? Porque eu tendo uma nova rotina, uma nova identidade que eu estou construindo, eu preciso de um ambiente muito propício para isso. Eu não vou conseguir tendo os mesmos hábitos, estando no mesmo ambiente, ouvindo a mesma conversa e tendo as Tá mesmas gravando aí, crenças. Marcos? Tá gravando desde o início. E tendo as mesmas crenças de antes. Uma virtude, uma característica que eu vejo de todos que alcançam coisas sobrenaturais, Samu, é que aqui a gente está falando de você ver como que ele pensa. Mas é muito mais que isso. Ele acredita e não tem dúvida. Essa pessoa que você tem que espelhar, que você fala assim, deixa eu ver como que aquela pessoa pensa, como que ela, como que é a postura dela. Você pode até olhar de longe assim e achar que ele está apenas imaginando uma nova postura. Não, na verdade, ele já acredita que ele vai viver aquilo lá. Ele já acredita que ele vive aquela nova identidade. É uma certeza. Eu vi vários, eu estava assistindo algumas entrevistas eu assisti até do top 1 youtuber, eu esqueci até o nome dele. É um rapaz que tem mais milhões de seguidores aí. Uma característica que eu vi nele, que eu vejo em todos os grandes, como Cristiano Ronaldo também, é que essas pessoas não têm dúvidas do que querem, não têm dúvida de quem eles são. Eles construíram uma identidade e eles se apoiam sem ter dúvidas. E eu acredito que 2026 não é o ano para você ficar naquela confusão e naquela duvidazinha de que você ficar ouvindo ruído. Será que é para mim mesmo? Ah, eu acho que isso aqui eu vou fazer. Ah, não, isso aqui deu errado, deixa eu parar. Essa instabilidade sobre o que você quer não pode existir mais em 2026. Você tem que colocar a sua meta, seu objetivo e falar assim: cravei, é isso que eu quero. Ah, não, mas eu vou fazer tantas lives por dia. Eu vi hoje um vídeo da pessoa falando assim:
Tem gente que fala, me critica porque eu posto 5 vídeos por dia, 6 vídeos por dia. Ela sabe o tanto que eu quero dar certo? Ah, se eu faço 3 lives por dia, é desnecessário você fazer 3 lives por dia. Peraí. Você sabe onde eu quero chegar? Você falar que é desnecessário? Você sabe o quanto que eu quero isso aqui? E eu achei sensacional, que eu lembrei quando eu conversei com o Samulo lá em 2021. Ele falou comigo, "Ó, Marcos, você pode fazer uma live por dia, ou você pode fazer 2 por dia. Você pode fazer de segunda a sexta, ou você pode fazer de domingo a domingo." Eu falei, eu quero 2 por dia de domingo a domingo. Eu quero muito isso. Eu quero fazer dar certo. Eu já acredito que vai dar certo. E eu fiz 2 lives por dia, de domingo a domingo. Ah, Marcos, você pode postar um vídeo por dia, porque você está começando, você pode postar 2. Ou se quiser acelerar, você posta 3. Tá, é 3 então. Então é 3 vídeos por dia. Aí bati 100 mil seguidores em 30 dias. Isso foi por causa do financiamento do carro que ele fez, não tinha dinheiro para pagar. Não tinha plano B. Eu quero Ele muito fez. que isso aqui dá certo. Qual Então, carro que galera, era, Marcos? oi? Era um Qual carro? Sieninha. Um É o Siena. meu primeiro carro. Eu financei, eu falei assim, pô, vou comprar com o dinheiro do barzinho, né? Aí passou alguns meses, deu a pandemia, fechou todos os barzinhos. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro carrinho que eu comprei aqui, aí fecha todos os barzinhos. Aí eu encontrei essa oportunidade das lives aí, através do Samu aí. E foi isso. Eu tinha a opção de fazer duvidando, deixa eu fazer pouco aqui, deixa eu ir devagarzinho. Ou, cara, eu quero muito isso aqui, eu tenho certeza onde eu quero chegar e eu me vejo grande. Eu sei que eu sou grande, eu mereço mais. Fiz o suficiente que tinha que ser feito para poder alcançar isso. Então, a visão que eu quero Ah, passar aqui é basicamente essa: deixar para trás a nova identidade para essa nova tomar conta e você ter certeza, tá? Não tem espaço mais para ah. dúvidas em 2026. Aí, galera, eu perguntou quando você fez aí dessa estrutura aí de trabalho que ele fez R$ 72 mil em 4 meses, né, Marcos? Tava entrando no quarto mês, eu tava com 72 mil reais. E aí pagou o carro. Isso. Galera, o... só complementando aqui, antes da gente entrar no tema da aula de hoje, mas já entrando num conteúdo fundamental, quem tiver preparado para pegar, vai pegar hoje e já vai crescer assim de forma acelerada durante o ano. O... Eu estava falando de identidade. Então, o que que é identidade? Identidade, elas nada mais é do que as suas verdades. O que você acredita ser verdade. Então, dentro do que você acredita ser verdade é o seu sistema de crenças. E esse sistema de crenças, ele reflete aquela realidade, reflete uma realidade. Então, um exercício, o que a gente vive hoje, ele é diagnóstico das nossas verdades. Por isso que eu falo que tem que ter o diário para você fazer o diagnóstico das suas verdades. O que você está vivendo é diagnóstico das suas verdades. Para mudar o cenário, você precisa mudar suas verdades. O que eu acredito ser verdade. Então, vou dar um exemplo. Dinheiro é difícil. O que que você vai fazer? Com que o dinheiro se torne difícil. Dinheiro é fácil. Você vai fazer com que o dinheiro se torne fácil. São duas verdades completamente diferentes. Entendeu? Ao dialogar com pessoas que ganham dinheiro de uma maneira fácil, você começa a mudar a sua verdade. Aí você começa a mudar a sua verdade, e a partir de agora eu acredito ser verdade que o dinheiro é fácil, e eu ganho ele de forma divertida e fazendo o que eu amo. O que que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro de forma fluida e fácil, de forma divertida, fazendo o que você ama. Então, o sistema de verdades, que a gente chama de sistema de crenças, determina a realidade. E esse sistema, ele o, tem que ficar muito alerta para não, nos ambientes, nos diálogos e nas conversas, para não programar você errado. Para você não se programar para refletir uma realidade que você não gostaria. Então você vai lá, vai num determinado ambiente
E o pessoal só fala de problema e de coisa negativa e de que dinheiro é difícil. Você vai sair de lá achando que as coisas são difíceis. Você pegou o vírus problemático. Aí, não, tudo é um problema, tudo é difícil. O que vai acontecer? Tudo na sua vida vai virar um problema, tudo na sua vida vai ficar difícil. Então, procure se relacionar e ir para ambientes e cada instante do seu dia a dia, vídeo que você assiste nas redes sociais, material que você assiste, saiba que eles estão determinando as suas verdades. E as suas verdades determinam a sua realidade. O artista ilimitado, ele é uma frequência. Eu posso comunicar e descrever para vocês a identidade do artista ilimitado. E eu sei os artistas que estão dentro da frequência do artista ilimitado. Não só os artistas, mas as pessoas. Então, alguns que já têm essa consciência desse sistema, o que é um artista ilimitado? É um artista que ele prospera fazendo o que ele ama, sendo quem ele é, sendo autêntico e líder da sua própria vida e da sua própria carreira. E todos os anos ele cresce, porque ele sabe se moldar, criar as identidades necessárias para ele viver as realidades que ele quer. Isso é um artista ilimitado. O meu propósito é trazer esse poder para cada um de vocês. O propósito da Lifestyle aqui é trazer esse poder para cada um de vocês. De falar, eu crio o que eu quiser, eu sou o que eu quiser, eu cresço até o tamanho que eu quiser. Fazendo o que eu gosto, sendo o que eu sou, sendo autêntico, fazendo o que eu amo. Vocês querem isso? Quem quer isso? E, pois é. E aí, em todos esses nossos encontros, o tempo todo, eu, Marcos, Léo, toda a equipe da Lifestyle, os próprios artistas que já entenderam, a gente vai botando, falando as verdades necessárias para que você se encaixe dentro dessa frequência. Eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês anotarem um cantinho. Então, o artista, vou dar aqui. Vocês querem alguns exemplos para vocês anotarem essa identidade? Tá. O artista ilimitado, ele tem o êxtase pelo servir. Ó, você tem que aprender a fazer com que o seu êxtase venha pelo seu expressar nas lives, na hora do seu show, na hora da sua música. Vocês conseguem compreender isso? O êxtase pelo servir. Os frutos você entrega para quem? Para o ilimitado. E aí você tira o teto dele. Então, a gente tem um fruto, eu tenho um objetivo financeiro. Mas o seu maior objetivo é dentro desse êxtase pelo servir, aquele destino que a sua música, a sua mensagem entrega. Porque o artista ilimitado, ele sabe que o motivo pelo qual a carreira dele existe são as pessoas. E o motivo pelo qual a sua carreira existe é o público ao qual você serve. Então ele tem essa consciência. Não é o dinheiro, ele é para pagar suas contas, suas necessidades, os desejos, mas o motivo pelo qual a sua carreira existe é pelas pessoas que estão precisando de você. Podem ter certeza disso. Você, do jeito que você é, cantando o que você canta, já tem do outro lado milhões de pessoas esperando você se expressar de forma autêntica. A natureza não faz
o dar sem o receber. Hum. Não tem, não. Se você tem uma coisa muito forte, e todos têm, já tem as pessoas prontas para receber, só esperando você expressar isso de forma autêntica e disciplinada. Então, entrem no êxtase pelo servir. Cara, fiz o meu melhor hoje. E isso elevar a sua energia por ter feito o seu melhor. Essa é uma característica, esse é um código, essa é uma perspectiva, é o olhar. Então, sabe quando que eu estou mais feliz? Agora. Agora é a hora que eu estou mais feliz. Agora, por poder me expressar com os talentos que a natureza me deu e ter vocês para receber. Porque dá sentido. Não só para mim, para minha vida, mas para todos. E nesse ponto, vocês entram no nível máximo do que vocês podem dar. E dar e receber é uma coisa só. Dar e receber é uma coisa só. Se você deu no máxima carga, você vai receber na máxima carga. Não está dispersando atenção, não está dispersando energia com besteirinha. Quantas curtidas eu tenho, quantas pessoas entrou na minha live. Ai, será que eu tô... Não dispersa energia porque está todo no ato de servir. Todo no ato de servir. Todo, todo, todo. É sua carga máxima de contribuição. Ah, essa é uma perspectiva. Segunda perspectiva. Ser melhor do que ontem. Ser cada dia um pouco melhor em nível. Lembra que o mundo exterior, reflexo do mundo interior, se coloque em situações que te fazem ser melhor. Nessas situações que desenvolvem a identidade. Então, cara, se eu testar um show em pé, vai me fazer ser melhor? Se eu abrir uma live com um gringo, mesmo sem falar inglês, vai me transformar num streamer melhor? Então, as suas decisões, elas precisam ser tomadas estrategicamente para você se colocar em situações que te fazem ser melhor, como pessoa, como profissional. E geralmente essas escolhas, elas têm resistência. Elas têm resistência. E aí você tem que entender, essa resistência, o que é essa resistência? Quando você vai pular para uma nova identidade, você vai aprender a desenvolver uma nova mentalidade, ela está fora da sua zona de conforto. A sua zona de conforto, ela é a realidade que você vive. Agora, o que é confortável para você agora está criando o que você vive agora. Para você criar coisas diferentes, elas estão fora do seu conhecido. E o desconhecido, ele é desconfortável. Então, o desconhecido é o norte do artista ilimitado. O desconhecido, ele é o norte. Então, qual que é a postura para 2026? O desconhecido é o norte. Vou me colocar em situações, em coisas diferentes, porque eu sei que isso vai me trazer uma identidade, uma evolução, algo diferenciado para mim. Vocês conseguem compreender? Conseguiram compreender, pessoal? Então, qual que é o comportamento? Eu me coloco em situações de desconforto, porque nas situações de desconforto estão as novas identidades, nova identidade que eu quero me colocar, porque eu sei que isso vai refletir realidades melhores. Ó, não tem como você ser melhor e não refletir realidades melhores. É automático. Terceiro ponto.
autorresponsabilidade. Mais autorresponsabilidade, maior a velocidade de crescimento. Maior a velocidade de crescimento. Galera, do fundo do meu coração, não olhem para fora. Nada. Procurem tudo em vocês, porque vocês sempre vão encontrar algo que precisa ser melhorado internamente, estrategicamente. Não percam tempo olhando para fora. Tá olhando para fora, tá atrasando o seu próximo nível. Pode ter certeza. Ah, o TikTok tá derrubando minha live. Ai, mas ninguém entra na minha live. Ah, mas não sei o quê. Pera aí. Tá. São as informações. Aquilo ali são informações. Agora você vai olhar para você e fala assim, cara, como eu estou? Como está a minha energia? Como está o meu desenvolvimento? Senta e faz uma autoanálise. Não, artista ilimitado, não perde tempo olhando para fora. Na escala do crescimento, quanto mais autorresponsabilidade, maior o seu crescimento, maior a velocidade do seu crescimento. Autorresponsabilidade é poder. Você pega aqui, ó. Peguei o poder de fazer algo a respeito. E aí você tem algo a respeito para evoluir, para melhorar. Melhorou, vai para o próximo nível. Vitimismo é o seguinte: o que é o vitimismo? É a preguiça de mudar e melhorar. Fala, nossa, porque mudar de fato requer um esforço. Requer um esforço. E aí, a gente tem um sistema de sobrevivência que quer economizar energia e esse sistema ele atua ali nos pensamentos, ele fica tentando fugir ao esforço e ele vai pegar e vai falar para você, é fulano de tal, é ciclano de tal, é a minha mãe, onde que eu nasci, onde que eu vim, onde que eu fui, onde sei o quê, por causa disso, por causa daquele, por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, por causa de fulano, você fica perdendo tempo, tá atrasando seu sonho. Dizendo, nossa, cara. E aí vigia se dentro dos seus hábitos tem essa postura de olhar para fora e vitimizar perante as coisas que aconteçam. Aí você vai lembrar de mim e falar assim, nó, tô atrasando a minha evolução. Não procura. E é tão divertido. Cara, uma das melhores coisas que eu descobri na vida foi que o poder sempre está e sempre estará nas minhas mãos. E está nas mãos de vocês. Todo o cenário que vocês imaginam de realização está totalmente na mão de vocês. Quem te contou diferente é porque não conhece quem se é. Nós somos seres de criação ilimitada. Nós, seres humanos, somos seres de criação ilimitada. Olha na janela de sua casa, joga aí no. Você vai ver a gente fazendo foguete, fazendo Dubai, cidade construída no deserto, cidade mais tecnológica do mundo, tem tudo lá. Quem que fez foi o ser humano. E dentro de você tem a consciência que construiu Dubai, você sabiam disso? A autorresponsabilidade vai te levando para um nível de consciência e de construção que é inimaginável. Inimaginável. Então, eu falei aqui já 3 características para você tocar essa frequência do artista ilimitado. A primeira, vamos ver se Marcos pegou aí. Qual que é a primeira, Marcos? Lembrar a ordem aqui. Êxtase em servir. Êxtase pelo servir. A segunda, ser melhor é o objetivo. E, gente, o desafio da semana é ser melhor que na semana anterior.
e comemore. Fala, não, cara, eu fui lá, enfrentei os desafios, me tornei uma pessoa melhor, me tornei um streamer melhor, me tornei um artista melhor. Se você olhar para o, o externo ali, o resultado em si, não atingiu a quantidade de seguidores que eu queria e não sei o quê. Olha o que acontece. Quando você está dentro do ser melhor e você percebe, você se organiza para ser melhor, você sempre vai ganhar. Você vai elevar a sua energia o tempo todo, porque você fez a sua parte, que é ser melhor. Aí você foi lá e entrou na satisfação porque você fez o que tinha que fazer. Você se sente melhor. O universo, ele responde a vibração. Energia elevada reflete realidades elevadas, felizes. Ou seja, você consegue controlar a sua vibração se você atua dentro do ser melhor. Agora, se você é refém do externo, eu queria isso, que acontecesse isso, isso e isso. Você fez o seu melhor, mas aquilo que você queria não aconteceu. Você se frustra, você baixa a sua energia, baixa a sua vibração e as coisas começam a ser mal feitas, as coisas não acontecem, você travou todo o seu crescimento porque você baixou a sua vibração. Sabendo disso ou não? Entendeu? Conseguiram captar? O Tesla fala: se você quer entender o universo, pense em termos de energia. Não manifesta coisa grandiosa com você se colocando uma vibração baixa. Você tem que organizar, fazer escolhas, alinhar perspectivas para que sua vibração ela sempre esteja elevada. E a gente sabe o que é uma vibração elevada. A vibração elevada é tudo posso. Não tem dúvida, não tem medo na vibração elevada. Agora você baixou a sua vibração, aí, Marcos, a dúvida entra com força. Ai, meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir, não sei o quê. Isso é só vibração. Isso é só um estado. Se você subir a sua elevação, mudar a sua vibração, igual com todo mundo a gente fez um design ali do evento, a gente elevou a vibração de todo mundo. Você perguntava qualquer um, se falasse pro cara, você vai ganhar 10 milhões, eu vou. Se eu ganhar 20, vou ganhar lá no evento. Por quê? Ele estava na vibração do talo, lá no talo. E se ele sustenta essa vibração, ele faz o dinheiro mesmo. Aí um papel, cara, eu vou sustentar aquela energia, eu vou segurar essa parada aqui. Vou segurar, porque vai só refletir coisas elevadas se eu sustento energia elevada. Sacou? Podia perguntar para qualquer um lá. O que você quer? Ele falou, eu quero isso e você vai conseguir. Claro, não tem dúvida. E já estou com energia de fazer tudo agora. Isso é o que? Vibração. E essa vibração ela precisa ser orquestrada, escolhida. E mais uma aqui, para não ficar muito ao longo desses anos, a gente vou passando mais perspectivas para vocês. Quando vocês entram dentro dessa frequência, pessoal, é impressionante. As coisas só vai manifestando de forma crescente, assim, ó. Só vai manifestando de forma crescente. E a última que eu ia falar aqui, quer complementar aí, Léo? Léo sabe. Já passei para ele. Ok. Mais uma característica. Fala aí. Lembrei. Ó, você tem que elevar tudo. Ganhar com tudo. Quem escolhe se vai ganhar ou perder com os acontecimentos, com os fatos do trabalho e da vida é você. Todos os seus acontecimentos, ou eles são bons, ou você vai pegar ele e tirar proveito, por mais desafiadora que seja a situação.
Vocês têm a capacidade de ganhar todos os jogos. Então, por exemplo, tem o ouro e tem o chumbo. Você pega o ouro, você agradece, fica com o ouro, apareceu um chumbo, você transforma ele em ouro. E isso você escolhe. E é magnífico quando você aprende, isso chama alquimia, a elevar e transformar tudo, por mais desafiador que seja, em algo benéfico para você. Tudo, no final das contas, você pode ter a escolha de transformar aquilo em algo benéfico para você. Então, todos os acontecimentos ali na live, ou eles estão acontecendo para o seu bem, ou eles estão acontecendo para você, né? O Napoleon Hill, na Ciência do Sucesso, ele fala que só existe sucesso e bênção disfarçada. Ele chama fracasso aquilo que nos incomoda. Nossa, tô com raiva disso aqui. Bênção disfarçada. Tem que estudar bonitinho e ver qual que é o diamante que você vai extrair daquela dificuldade que chegou até você. E por último, pessoal, eu até falei aqui, mas eu vou combinar com essa última frase. Duas coisas, você tem que ser positivo, porque como o mundo ele funciona a nossa energia, então a gente sempre tem que buscar pensar positivo, trazer tudo para um lado positivo. Se você trazer para um positivo, você vai ganhar, se você levar para um negativo, você vai perder. Então, cuidado com a mania de colocar as coisas no negativo. Quem está apanhando é você, e você não faz ideia do quanto. Quando a gente coloca algo de uma maneira negativa, imediatamente seja baixa a sua vibração. Já está perdendo na hora. Vocês já perceberam quando olha negativo como é que vocês se sentem? Vale a pena? Só pelo como a gente vai se sentir já não vale a pena. E as consequências de baixar a sua energia, né? Imagina, você não é uma pessoa negativa. Provavelmente um ambiente tocou, repetiu, olhou muita coisa negativa e aquilo está tocando dentro da sua cabeça. Porque é mais comum, infelizmente, por enquanto, nós estamos aqui nessa missão de mudar a vibração do planeta, elevar a vibração do planeta, é mais comum, você tem 90% de chance de caminhar e ser bombardeado com coisas negativas. E aquelas coisas negativas, elas ficam tocando na sua cabeça e elas são como areias movediças. Então tem que tomar muito cuidado para procurar escolher perspectivas, ambientes e tudo para você ter uma atitude mental positiva. Tem até um livro do Napoleon Hill, o cara que escreveu A Ciência do Sucesso, que ele falou só sobre isso, o livro todo, chama Atitude Mental Positiva. Porque vai acontecer só coisa positiva na sua vida. E por último, que eu falei aqui, mas eu vou reforçar, revise constantemente as suas verdades, o seu sistema de crença. Porque você vai se colocar sempre dentro dessas verdades. Sempre. Sempre você vai colocar dentro dessas verdades. E vocês sabem o que é humildade? Sabe o que é a verdadeira humildade, Marcos? A verdadeira humildade é se abrir para novas verdades. A verdadeira humildade é escutar e se abrir para novas verdades. Ao invés de ficar preso, amarrado dentro de uma verdade que não reflete a realidade que você quer. Então tem que estar revisando esse sistema de crenças para você escolher as verdades que encaixam com a realidade que você quer manifestar. E essas verdades é um personagem. Aí você vai
a imitar esse personagem até que esse personagem vai fazer parte da sua identidade. Pessoal, conseguiram compreender o que foi falado aqui? A Mari perguntou aqui. Sim, além de também mexer muito com o nosso cérebro, vi esses dias um experimento científico de como o cérebro reage quando ouvimos coisas positivas e negativas. Pois é, Mari. E aí tem até a ciência para comprovar também. Como que a gente faz para ter mais clareza dessas verdades? Todos os resultados da sua vida agora, Hum. eles já são consequências das suas verdades. Então você vai olhar todo o seu cenário de vida, ele já é consequência das suas verdades. Então, por exemplo, se ganhar dinheiro para mim é de boa, é porque eu acredito que ganhar dinheiro é de boa. Entendeu? Se o meu sucesso depende de mim, você vai se comportar como se o seu sucesso depende exclusivamente para você. E é muito importante, pessoal, quando vocês forem conversar com as pessoas, né, no automático, vai sentar com um amigo, vai bater papo, ou vai conversar com sua mãe. Depois que você sair da conversa, lembra o que saiu da sua boca, porque você entrega todos os seus pontos. Hoje eu converso com as pessoas, eu fui ficando tão craque nisso, eu converso com a pessoa, eu já sei a realidade dela. Aí ela fala assim, como é que você adivinhou? Alguma chega pra mim. Aí eu falei, você que me contou. Como que eu te contei? Uai, você chegou aqui pra mim falando que dinheiro é difícil demais, que as pessoas não prestam, que as coisas são muito difíceis, que o mundo tá só um problema. E aí você me contou, eu só te contei o que você me contou, eu não sou adivinho, não. Você me contou, a gente tava batendo um papo, você me falou, você me entregou todos os pontos. E aí, no automático, quando você estiver conversando, você fala assim, cara, o que que tá saindo na minha boca? E você vê se não se tá saindo da sua boca algo que você não quer manifestar. Aí você fala, nossa, peguei. Então isso é um estudo diário de autoinvestigação. Falei, nossa, cara, isso aqui eu. Não, isso aqui eu vou. E ó, teve consciência, descobriu uma verdade, ela já está meio caminho, metade resolvida. Vai descobrindo as verdades, já está metade resolvida. Conseguiu pegar, Mari? Galera, isso é tão louco. Eu fiz uma vez, eu estava com o joelho machucado, machuquei meu joelho esquerdo. E aí, no automático, eu fiquei um ano em recuperação ali no joelho e tal. No automático, eu sempre comecei a falar que o meu joelho ele sempre estava em recuperação. Então, chegava para fazer uma matrícula na academia, no CrossFit, e o cara, e aí, cara, você tem algum problema? Aí eu falo, cara, eu tenho um problema no joelho. Aí o cara, então tá, vou pensar. Aí eu peguei e falei assim, peraí, aí eu percebi, porque não estava curando o meu joelho. Aí eu percebi que eu estava acreditando que o meu joelho sempre estava em processo de cura e nunca curado. Aí eu peguei essa, aí eu falei, quer saber de uma? O cara chegou, e aí, cara, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo. Tem alguma lesão? Nenhuma. Como é que está? Maravilha. Eu comecei a escolher isso. 2 meses depois eu tava correndo. Eu tava correndo, tava fazendo os exercícios, tudo, tava, falei assim, caraca, velho. E eu fiquei uns 6, 7 meses, sem querer, assim, inconsciente, falando que estava com problema no joelho. Isso é muito doido. E de alguma maneira, não sei se vocês têm consciência disso, mas já tem estudos científicos profundos mostrando a mente nossa domina a nossa biologia. A nossa mente governa a nossa biologia.
Se você criar uma convicção de você que tem saúde, você terá saúde. Se você criar uma convicção, uma fé que você está curado, você está curado. Agora estou em processo de cura, você está doente. Teve Estou uma curado. pesquisa, uma pesquisa não, uma experiência que fizeram, pegaram 5 plantas venenosas, não venenosas, e falaram para as pessoas que elas tinham veneno, essa planta, e passou aqui, cortou a pele da pessoa. As 5, por saber que era venenosa, ficaram doentes. Logo em seguida, no outro dia, elas começaram a ficar doentes, porque acreditaram que aquela planta tinha veneno, e não tinha. Só que o nosso cérebro, ele acreditou naquilo, o nosso corpo reage. E aí passou também nas Reage. outras 5 pessoas falando que a planta era normal e não deu nada nas outras pessoas. Só nas que comunicaram para ela que aquilo ali tinha veneno. E aí o corpo ficou doente no outro dia das 5 que tiveram o corte dessa planta no braço. Você vê que o nosso cérebro é poderoso para reagir, para curar ou para adoecer a gente. Exatamente. E aí o seguinte, a consciência, ela tem que governar a mente e a mente governa o corpo e a matéria. Então, a consciência, ela tem que doutrinar a mente para a estrutura de verdades que você deseja e a sua mente doutrina seu corpo. Conseguiram pegar? Então a gente fez aqui a introdução. A introdução, mas anotem, Introdução. pessoal. Anotem. Depois a galera vai mandar aí para O vocês, Léo pode mandou mandar aqui, o. ó, no grupo, no bate-papo aqui, todos os tópicos. Já pega aqui, Ah, galera, para anotar. Copia, cola, anotem. isso. E vão pegando essa frequência. Eu consigo ver o, as pessoas que entram dentro dessa frequência, os artistas que entram dessa frequência. Eu já faço o cálculo de 10 meses deles. Eu já faço o cálculo. Eu falo assim: 10 meses vai estar ali, ó. Em tal ponto, em tal faturamento, em tal reconhecimento, em tal tudo. Faz a conta certinho. Boa noite, Antônia. Pode compartilhar aí, Marcos. Quer deixar, porque a outra lá tá desconexo ao nosso assunto. Quer deixar para a apresentação é bem grande, né? Para outra terça-feira e a gente Ah, é, acho que a gente focar pode tirar nessa dúvida introdução. que É, foi muito profundo aqui. Vamos senão revisar tudo aqui. vai É desviar o foco verdade. aqui. Isso aqui tá poderoso. É. Ah, ó, nós vamos revisar tudo que a gente passou aqui com vocês. Primeiro, determinem o objetivo que vocês desejam para esse ano. O que está no coração, cara? O que que eu não, o que que você quer resolver? O que você não quer mais que se repita na sua vida? Coloca com bastante clareza assim no papel. A nossa mente ela é muito poderosa, pessoal. É, Se colocar uma coisa com clareza, ela resolve. E você pode falar para ela, filha, dá um jeito de resolver isso aqui para mim. Então coloca, ela resolve tudo. A mente resolve tudo. Então tem que ter clareza. É, perguntaram, tem um estudo, né, do Napoleon Hill. O Napoleon Hill ele estudou a ciência do sucesso. Ele estudou os caras, né, as pessoas mais prósperas do mundo, e ele também estudou os comportamentos e as posturas das pessoas fracassadas. E olha que louco, um comportamento das pessoas fracassadas é que elas não escolhem o que elas realmente querem. Aí ele fala assim, uai, por que que eu não alcancei um objetivo? Porque elas nunca pararam para escrever no papel o que elas realmente queriam. Olha que louco. é. Não colocava no papel, de forma detalhada. E você já sabe, se você parar, você vai conseguir desenhar um cenário de vida.
cara, o que que eu quero de cenário de vida, de carreira esse ano de E 2026? detalhes, botar detalhes. Porque tem gente que Detalhes. não especifica, né? Fala assim, eu quero ganhar mais em 2026. O cérebro não Não. entende nada dessa meta. Ganhar, mas o que que é ganhar mais? Quanto? Em quanto tempo? Tudo tem que ser detalhado para o cérebro entender e conseguir executar o plano. Porque ele tem um alvo, né? Ele já tem ali muito claro onde ele quer chegar. Tem gente que fala, quero perder peso em 2026. Não, pô, quero perder 10 quilos em 3 meses. E aí depois você vai montar o plano para chegar lá. Outro erro que a galera faz é botar uma meta e ficar na meta. Não tem um plano diário para chegar naquela meta. É. Não tem um processo para chegar naquela meta. E aí acaba não alcançando. O fracasso está nisso também. Você pode até anotar. Se você não tiver um plano muito claro de como chegar lá, nada acontece. Você fica à mercê da vida. Tem que ter o planejamento organizado é um princípio do livro, tá? Do Napoleon Hill. Então, você tem que colocar no papel o plano pelo qual aquele desejo vai se tornar realidade. Então, qual o processo pelo qual o meu desejo ele vai se tornar realidade? Não precisa, esse plano ele não precisa ser perfeito, até porque ele tem que ter uma base lógica. Tem que ter uma base lógica. Olha, baseado no meu histórico, para quem não tem histórico, para quem está começando, e o seu Creator Manager, toda a equipe da Lifestyle vai te ajudar a montar esse plano. Ele tem que ter uma base lógica e falar assim, cara, isso aqui é totalmente possível. No meio do caminho, quando você intencionaliza tudo, e principalmente quando você está ali na construção da pessoa, da identidade, vai surgindo ali otimizações, Uhum. alterações, ajustes necessários dentro do seu plano para que ele aconteça. Por isso que tem que ter o plano e tem que acompanhar. Se, Exatamente. pra vocês terem ideia, em 2000 e ano passado, a gente não bateu, se eu não me engano, uma meta que a gente queria em um mês, né, Marcos? Foi. Né? Geralmente a gente define uma meta, né, ok, uma meta ideal, uma meta extraordinária. A gente define três metas. No mês que a gente não bateu a meta, eu e o Marcos fomos fazer umas viagens de estudo e a gente se desligou do acompanhamento. A gente não tinha o Léo ainda. A gente se desligou do acompanhamento, Léo. Aí, Foi. como a gente estava viajando, quando a gente foi olhar, já não era mais possível buscar aquela meta que a gente tinha estabelecido. Se eu não me engano, foi abril ou junho? Abril, Foi em maio. junho ali. Maio para junho. Aí a gente não teve tempo suficiente para fazer alguma coisa para que a meta fosse possível. Aí nós tomamos, não, cara, não conseguimos. Nos meses seguintes, quando faltava, a gente montei um plano. Aí a gente está acompanhando o plano. Aí a gente olha, não vai dar, tá ótimo, só seguir o plano. Não vai dar, o que que a gente pode fazer para que dê? Aí Leozão já vem cheio de ideia. Faz isso aqui, pá, pô, pei, pei. E já monta ali, a gente junta as ideias, troca ideia e a gente determina algumas coisas que precisam ser feitas para a gente atingir aquela meta que a gente escolheu, Exato. tá? Mas não esquecendo, isso aqui é lógico, mas não esquecendo daquilo que eu falei, da identidade, da identidade que você precisa desenvolver para refletir aquela realidade. A frequência que eu falei aqui, alguns princípios dessa frequência. Quando essa frequência ela ficar parte da sua identidade, eu falo que um cara que está muito forte dentro dessa identidade é o próprio Léo. Eu falo com ele. Eu falo, Léo, você
pegou a identidade certinha nas nossas conversas do artista ilimitado e vocês vão reparar a postura dele é crescente total. É tipo inevitável. Pode colar na testa dele inevitável. Eu falo sempre isso com ele porque é difícil as pessoas compreenderem esses princípios rápido. Alguns artistas pegam, outras pessoas pegam. Então compreendam que vocês vão colar um adesivo na testa assim, inevitável, crescimento inevitável, que eu chamo de artista ilimitado. Turma, vamos tirar dúvidas? Poderoso demais. O mais importante não é o plano em si, é qual identidade deles que vai executar esse É, plano. É sim. qual deles? Qual identidade? O plano sem identidade ele não rola. É, a É, é, identidade o, certa vai fazer com excelência, a é, identidade certa vai ter humildade para recalcular a rota, a identidade certa vai isso. se divertir durante o processo. Galera, anotem isso aqui, por favor. O crescimento, ele é menos sobre esforço e mais sobre mudança de perspectiva. O crescimento, ele é mais sobre a sua capacidade de mudança de perspectiva do que pelo seu próprio esforço. Então, não é só forçar em fazer mais live. Às vezes, não é fazer mais live. Às vezes, é mudar uma perspectiva que está te limitando. Que aí vem no lance da identidade que a gente está falando aqui. Quem conseguir entender isso aqui, isso é muito, 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 muito poderoso. Muito poderoso. Isso é doido demais ou vocês conseguiram pegar? Aí eu tenho uma dúvida, posso falar? Pode. Exatamente sobre isso, a questão da identidade, né? O meu estilo, ele é MPB, eu canto música brasileira. E algumas vezes eu faço umas músicas que têm a ver com MPB, que são internacionais, né? Aquelas versões que o pessoal da MPB conhece, né? E tudo. Só que eu não quero mudar o meu estilo para poder me adequar a um apoiador, porque senão eu vou parar de me divertir. Eu vou, né? E aí acontece que a cultura das pessoas aqui no Brasil, diferentemente de outros países, não tem o costume de presentear tanto, influenciando na meta, né, de diamantes. E pessoas de outros países têm esse costume mais tranquilamente de mandar presente e tudo mais. Eu acho que você já deve ter sacado a minha. Eu não quero mudar meu estilo para não parar de me divertir. Ao mesmo tempo que eu tenho uma meta ali, de, sei lá, de 300 mil diamantes por mês, que é a minha meta desse mês. E eu não quero mudar o meu estilo. Então, muitas vezes, o gringo que chega na minha live, eu falo para ele, ó, você gosta de música brasileira? Geralmente eu canto isso Ó, aqui. isso aí já é uma perspectiva que nós vamos corrigir aqui agora, Por favor, tá? obrigada. Existe sim a prosperidade financeira fazendo o que você ama e se diverte. Não tem essa, o que você. Isso aí é uma coisa que você escolheu, o que você escolher, você cria. Então você está escolhendo acreditar que você precisa se enquadrar a um determinado estilo, a uma coisa gringa, a um determinado patrocinador para ganhar dinheiro. Isso aí a conta não fecha, porque você vai cansar de fazer, não vai ser divertido, você vai baixar a sua energia, você vai só descer. Então, primeiro, você consegue sim
atingir crescimento financeiro ilimitado, cantando o que te faz feliz, o que te preenche o coração, o que te diverte. Você pode escrever isso e anotar várias vezes. Você tá vendo como é que você entregou, como é que entrega um ponto, pessoal? É. E é o que você diz é. Vocês podem anotar isso aí. O que eu falar que vai ser, será. O que eu determinar como vai ser, será. Pessoal, não tem como. O que você acredita, se você vai procurar dentro de bilhões de usuários no TikTok, bilhões de usuários, você vai procurar encaixar naquilo que você acredita. Odeza, eu tive o mesmo questionamento quando eu comecei nas lives. Eu falei com o Samu, tem um vídeo lá que a gente postou no evento lá. Eu acho que meu estilo musical não é tão legal assim para as lives. Eu acho que o pessoal. E eu cantava gospel, tá? Nas lives, para quem não sabe. Eu cantava um pouquinho de pop, mas majoritariamente era música gospel. Eu falei, cara, nas lives eu acho que tem que ter mais coisa, tem que ter um negócio ali, porque eu acho que o meu estilo não é esse. Quando eu coloquei essa verdade, eu não procurava soluções em nada, porque eu já determinei que isso é uma verdade. O meu estilo não monetiza. Eu falei essa verdade e essa era a verdade que eu ia começar as lives. Aí o Samu já cortou na hora também. A mesma coisa que ele falou: opa, não, não, não. Nada disso. Você pode monetizar sim no estilo que você canta, que você ama cantar e sendo quem você é. E ele falou isso, eu falei, cara, vou pegar pra mim isso aqui. Eu acho que vai dar. Eu nem sabia que tinha como gringo entrar na live, pra você ter ideia na época. Nem sabia dessa possibilidade. Eu só falei que meu estilo nem era pras lives. Não era nem questão de patrocinador. Resumindo, eu acreditei tanto nisso, que o meu estilo, que eu no primeiro mês, esses 14 mil que eu fiz foi cantando gospel de dentro de casa e eu não tinha som, tá? Eu não era celular e violão, eu não tinha equipamento, retorno, não tinha nada disso. Era o celularzinho aqui com o violão, o som ambiente aqui no violão, morava com meus pais. Cantando gospel, eu fiz esse resultado porque eu não duvidei, eu não coloquei uma crença da possibilidade do meu estilo não ter um público que vai gostar e que vai recompensar ou retribuir o impacto que eu estou fazendo com a minha música. Quando eu eliminei essa crença, a realidade em volta, lembra que o externo é reflexo do nosso interno? A realidade em volta começou a cooperar, porque eu estava acreditando naquele momento, da minha falta de dúvida sobre aquilo. Então, quando você falou, eu me identifiquei na hora, eu falei, caramba, ela tá tendo a mesma dúvida que eu tive no início, quando eu ia começar as lives, que eu achando que o meu público, o meu estilo musical não era compatível, não era o para monetizar, ou o público não ia gostar tanto quanto o pessoal de fora. No meu caso, quanto o pessoal do TikTok, eu nem sabia que poderia ter gente de fora. E, detalhe, esses valores que eu tô falando aqui, hoje vocês participam de eventos, hoje vocês batalham, não tinha batalha na época. Esses valores foram com lives pura, cantando gospel sem batalhar esse valor. E vocês sabem que batalha exponencia muito o resultado, mas não existia essa função. Então, só para vocês entenderem, quando você acredita em algo, isso pode te limitar ou limitar as realidades que estão acontecendo com a sua vida, né? Ou pode destravar também. Assim, quer saber? Eu sou muito boa no que eu faço, eu amo fazer isso aqui, vou me divertir, vou ter êxtase em servir as pessoas e essa é minha missão. Ponto final. Eu acredito que eu vou fazer isso em 300 mil, 500 mil diamantes. E essa é uma crença de verdade, sem dúvida. E aí sim você destrava o externo para os resultados que você busca. Maravilha, obrigada. Nada. Abre aí Camila para quer todo falar? mundo. Estão me ouvindo? Pronto. Pode falar. Eu queria muito dar o meu relato sobre isso que a Deza falou, porque eu vivi isso também. Eu já fiz lives há um tempo, né? Eu comecei a fazer lives no final de 2023 e fiquei um tempo fazendo até 2024. E eu tava, assim, numa fase de conhecer a plataforma, tava muito indecisa sobre mim mesma, sobre o meu estilo. E naquele momento eu acreditava, assim, o que eu realmente quero fazer não vai dar. As pessoas não vão gostar disso aqui, não tem público para isso aqui. E realmente não deu porque eu tava com essa mentalidade, né? Então,
eu fiquei um tempão sem fazer live, acho que quase um ano sem fazer live, porque eu percebi assim, não tá fazendo sentido pra mim, não tá vindo o resultado que eu quero. Eu tô me sentindo muito perdida, muito confusa sobre o que eu tô fazendo, não tô vendo propósito. E aí eu fiquei esse tempo sem fazer lives, né? E voltei agora em outubro, no final, em outubro de 2025 eu voltei a fazer lives. Em novembro eu entrei na agência. Quando eu voltei a fazer live, eu falei assim, pensei, né? Pensei não, eu decretei na minha cabeça. Não importa o que aconteça, eu vou seguir a minha autenticidade, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, eu vou cantar o que minha alma pede para eu cantar. Não importa quanto tempo eu vou levar para ter o resultado que eu quero ter. E aí, nesse prazo de 2 meses, eu ganhei mais do que o dobro do que eu levei 6 meses para fazer da outra vez. E todas as vezes que eu tô cantando as músicas que eu realmente quero cantar, onde eu me entrego, onde eu tô fazendo aquilo ali porque tá vindo ali do meu cerne, assim, ficam menos pessoas, mas são pessoas que estão ali de verdade comigo, são pessoas que estão me presenteando, são pessoas que estão falando comigo assim, cara, a melhor live do TikTok, você mudou o meu dia, mudou alguma coisa assim pra mim, e podem ser pouquinhas pessoas, às vezes tem 5 pessoas comigo, mas elas estão ali de verdade. E aconteceu assim no final do ano, né? Nesse finalzinho, de eu começar a sair desse lugar de certeza e de lealdade à minha verdade e começar a fazer as outros estilos de músicas, porque eu também gosto, eu sou uma pessoa muito eclética, mas a minha essência artística não é exatamente esses outros estilos de música que eu comecei a fazer. Nisso começou a aparecer mais pessoas que estavam ali, mas não estavam de fato se conectando comigo, pessoas que não estavam presenteando. O número de pessoas talvez tenha até triplicado, mas não eram pessoas que estavam de fato ali dando valor para o que eu estava fazendo, não eram pessoas que estavam se conectando com o meu universo, né? Porque o meu fandom, sei lá como que chama a minha base de fã, eu chamo de universo fantástico, porque realmente é uma coisa muito diferente, não é uma coisa comum de se ver. Eu gosto de trazer essa parte da fantasia, de colocar as pessoas assim num outro mundo, para que elas tirem o peso da realidade que a gente já tem que viver. E com isso, por mais que seja bem mais devagarzinho, né, e tenha números menores, ainda assim tem muito mais verdade e expressividade. Então eu queria muito dar esse relato porque, né, aconteceu assim para mim também, e eu acredito que a partir do momento que a gente se entrega de verdade para aquilo que é a nossa verdade, o que é a nossa autenticidade artística, o resultado vem. É uma assim, não tem como não vir. Não tem como. É isso que tá, né, que o Samuel tá falando o tempo todo. É inevitável. E é isso. E é isso, você tá na sementinha, Camila. Isso aí só vai vindo cada vez mais, porque o algoritmo ele vai identificando essa leitura de quem as pessoas que se encaixam dentro dessa sua expressão e ele vai aumentando essa fanbase com o tempo. Porque o melhor, pessoal, é de fato ter as pessoas pela, pelo qual o trabalho de vocês, a busca de vocês vai transformar a vida. Ah, esse é o maior presente, está aqui as pessoas pelo qual eu posso servir, sendo quem eu sou da melhor maneira possível, que seja uma, duas, três. Mas isso é um presente muito especial, que é como se fosse um casamento do dar e do receber. E isso aí, lógico, à medida que você sustenta essa autenticidade, isso vai crescendo com o tempo, naturalmente. Pode falar, Romeu. Bom, eu queria falar que tanto a observação da Deisa quanto a da Camila, eu acho que eu fico bem ali no meio também. Hoje, acho que foi o primeiro dia que eu fiz live. Fiz duas já, assim, bem curtinhas mesmo, porque eu tô em viagem e ainda não consegui voltar pra casa, porque as passagens estão tudo caras, enfim, né? Eu tô aqui na casa da minha irmã em Minas e é muito curioso essa coisa da autenticidade. Eu falo isso pra todo mundo que entra na minha live e é verdade. Ninguém nunca entrou na minha live uma vez e não voltou. Justamente por causa dessa autenticidade.
o meu repertório ele é bem dinâmico. Se você entrar na minha live hoje, você vai encontrar algumas canções. Na de amanhã vai ser outra e depois de amanhã vai ser outra. Apesar de estar lá no meu perfil MPB, pop rock, reggae. Eu não falo inglês, mas eu falo espanhol e francês, então o repertório é bem diversificado mesmo. E dentre as metas que a Mari me perguntou para 2026, eu falei, bom, a plaquinha de 1K, perdão, de 1 milhão. A plaquinha de 1 milhão chegou nesse ano de 2025, a desse ano vai ser a de 5 milhões. E conversando com o meu time, a gente falou sim dessa possibilidade de conseguir captar, claro, da minha, sem forçação de barra, pelo menos um presenteador, um apoiador gringo, porque como meu time ele é pequeno, essa coisa que a Camila falou é verdade. É pequeno, mas todo mundo que tá ali tá participando, tá entregando o que pode. E nem sempre todos podem estar comigo, até porque, né, se todos os dias as pessoas estiverem comigo, vão deixar de fazer de honrar outros compromissos. E aí, conversando com eles, eles falaram sobre isso. Não é uma má ideia, não. Vamos ver se a gente. Então, eu vou pensar em uma estratégia, talvez fazer uma live durante o dia só com músicas internacionais, deixar isso acordado com o meu time. Claro, há canções que já fazem parte do meu repertório que eu toco de coração também. Eu acho que essa vai ser uma das soluções que eu vou fazer para que meu time cresça e para que eu aumente o meu faturamento 2026. Ó, maravilha, o Romeu puxou o bonde aí, inclusive já podem escrever aí qual placa que vocês vão pegar nesse ano de 2026, que tá dentro do É, objetivo. Vamos aproveitar essa brincadeira aí. estamos Romeu em já colocou janeiro, aí, hein? São 12 meses, né? até dezembro, qual placa que nós vamos enviar para sua casa. Quem vai colocar aí nos comentários? Quero ver quem tem pensamento exponencial aqui, ó. E aí, Romeu, anotem aí. Isso aí. E aí, Romeu, o seguinte, lembra da perspectiva. Veja você, Camila, também, se veja numa live com mais pessoas, pelo qual a sua autenticidade, né, está servindo. Quando você se vê nessa perspectiva, nesse cenário mais elevado, entender que ele é seu, você automaticamente você vai fazer as estratégias para entregar isso. Como infinitas estratégias. Produção de conteúdo no próprio TikTok, produção de conteúdo no Instagram, vai fazer um vídeo viral. Galera, é muito louco. Você vai fazer aquele ponto que você se enxerga. Sempre vai fazer aquele ponto que você se enxerga. Se enxerga com pouco, você vai postar um conteúdo por semana. Porque você está se enxergando com pouco, você vai escolher postar pouco. Não vai inovar na estratégia de produção de conteúdo para colocar muito mais pessoas. Estratégia de produção de conteúdo representando quem você é. Se você fizer estratégia de produção de conteúdo representando quem você é, muito mais pessoas vão entrar na sua live. Muito mais apoiadores vão chegar até você. E os apoiadores, certo, então lembra da mudança de perspectiva. Esse trabalho ele tem que estar sendo observado para que vocês é, esforcem de forma estratégica e que o esforço ele ande junto com a evolução de perspectiva. Esforço sem mudança de perspectiva está enxugando gelo. Enxugando gelo. Eu posso até mandar o vídeo, né? Aí vocês vão lembrar assim, tem um cara com rodo no mar, vem a onda assim, e ele secando o mar. Aí eu falei assim, o que que é isso aqui? Eu tô me esforçando sem mudar a perspectiva. Eu ainda não sei que a água do mar aqui ela nunca vai parar de cair. Sacou? Então revisem o seu sistema de crença. Sempre.
Cadê quem não escreveu aqui? Tem gente que não escreveu. Por que que você não escreveu? Tem alguém que não escreveu aí, Marcos? Tem um monte. Uai, galera. Felipe não escreveu, Jean não escreveu, Cris Aí, escreveu. 3, 5, 25, 5 até dezembro. Pessoal, todo esse planejamento, mudança de identidade, ela vem a partir dessa meta. Então a pergunta é: quem eu preciso me tornar para refletir esse 5 milhões de diamantes no ano de 2026? Quem eu preciso me tornar para refletir 25 milhões de diamantes em 2026? Eu vou facilitar a vida de vocês. Vai estudar quem já fez. Porque a identidade de quem já fez deixa rastros que você tem que pegar, e falar, no, pá, 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 pá. Olha a pegada da galera que já pegou a plaquinha que você quer pegar, sacou? E toda semana tem esse refinamento de identidade, tanto aqui quanto amanhã. Amanhã tem, Léo? Amanhã tem com a Lorena. Quantos diamantes? Eu ainda vou fazer, mas só no mês passado ela fez 3 milhões de diamantes. 75 mil reais mês passado. Lena Grego. Destrincha a pegada da Lorena amanhã. Pergunta como você está pensando, Lorena, como que é o seu comportamento, como que é a sua postura na live. 3 milhões só agora em dezembro? Só em dezembro. E ela já começou voando esse mês de janeiro também. É. Tá, Roqueira, galera? galera. É. E não fica, ó, eu até falei lá, eu falei com o Rafa Beach, né? Ele tava falando a gente tava falando do Ângelo, que pegou a placa de 50 milhões lá Foi. no, pegou a placa de 50 milhões. Aí o Rafa Beach, ele foi conversar comigo e ele falou assim: pô, Samuel, mas o Ângelo tem fulana e fulana, que são duas patrocinadoras, que mandou 20 milhões para ele. Aí eu falei assim, ô Rafa, mas você tá perdendo um tempo. Você tá perdendo um tempo olhando pro patrocinador. Olha, aí quando o Ângelo sumiu no palco, ele veio conversar comigo. Ele falou, realmente. Dá pra ver, A porque vibração muito autêntico e puro, pessoal. Muito autêntico. Às vezes eu acho que o Ângelo é uma criança, na expressão, muitas vezes, que ele é muito natural. Eu falei, caralho, muito autêntico. diferente mesmo. Falei, gente, o Ângelo tá olhando esse mundo aqui pelos olhos de uma criança. E aí, aí o Rafa falou, nossa, cara, realmente agora eu peguei. Agora eu tô olhando aqui, eu peguei. Ele ama muito o que faz. E Cara, ele isso foi é muito dourado. real, ô Samuel. Lá na hora que o Ângelo estava apresentando, pessoal, o Ângelo estava fazendo a apresentação dele e o Bonfim estava do meu lado. O Bonfim tá aqui. Eu falei, Bonfim, você tá olhando? Você tá estudando o que que ele tá fazendo? Presta atenção em como que ele se apresenta. Pessoal, o Ângelo, ele vai lá cantar, ele não tá preocupado se ele tá sendo filmado, ele não tá preocupado se tá sendo visualizado, se vai ter visualização de tal, ele só tá preocupado em ser ele mesmo naquele momento, ele tá se divertindo, se entregando naquele momento. É só isso que ele tá preocupado, em ser ele o tempo inteiro. E isso basta, só isso. E muito feliz, né, cara? Muito Muito feliz. feliz. Pessoal, a felicidade gera muito diamante. Vocês não fazem ideia. A felicidade dá muito diamante, né? Vocês não fazem ideia. Falar, vou fazer um boné do Artista Ilimitado, eu já falei. Acho que eu vou organizar até com o Rafa Campos, Léo. Eu vou fazer um boné do Artista Ilimitado e que eu vou escrever assim: é só ser feliz. Porque a energia da felicidade
no mundo hoje que está precisando, as pessoas elas querem aquela energia que você está emanando dentro da sua live. Elas mandam diamante igual água. A felicidade é só ser feliz. Pode mandar fazer esse boné aí, viu, ô Marcos? A gente manda lá, Artista Ilimitado Lifestyle, e escreve aqui, é só ser feliz. Só ser feliz. Mandar uma canequinha pra galera também, pra você ter do lado da live. É só Bom ser demais. feliz. Isso é um mantra da Lifestyle. Mantra. É, turma, É isso. gratidão aí pela presença de vocês.